Pessoal, vamos lá? Não. Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Pessoal, é o seguinte, nesse segundo período aqui da aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar agora com ciclos, exercícios que envolvem ciclos, tá, pessoal? Para vocês verem que uma transformação termodinâmica, durante um ciclo, né, melhor dizendo, termodinâmico, pode ter aí transformação adiabática, isométrica, isobárica, e aí, como é que nós trabalhamos, né? Se tem mais de uma transformação aí presente durante o ciclo termodinâmico, tá bom? Vamos lá? Opa, esqueci de pôr para gravar aqui, peraí, pessoal, recorde, aí. Bom, pessoal, é o seguinte, só para recordar aqui, quando fala no ciclo termodinâmico, lembra o seguinte, pessoal, o trabalho do ciclo. Como é que nós calculamos o trabalho na transformação cíclica? Pessoal, lembrem, ó, o trabalho, ele é dado aqui pela área, né, da região aqui delimitada, né, dentro do ciclo, né, igual nessa figura. Onde estaria, qual seria a representação gráfica, né, do trabalho? Ó, ela estaria aqui, ó, essa região rosa aqui dentro, tá? Pessoal, outro detalhe aqui do ciclo é o seguinte, se nós olharmos, ó, o ciclo, ele começou aqui no ponto 1, ó, ele passa pelo ponto 2 e fecha o ciclo aonde, ó? São ciclos fechados, né? Ele fecha aqui no ponto 1 novamente. Então, pessoal, sempre que falarmos no ciclo, tá? No ciclo, a variação da energia interna ela será igual a zero, né? O ΔU será igual a zero, tá? Pelo primeiro princípio da termodinâmica, pessoal, olha lá, ele vale, né? Então, a quantidade de calor trocada no ciclo é igual ao trabalho realizado durante o ciclo mais a variação de energia interna. Agora, pessoal, se o ciclo é fechado, né? Variação de energia interna é igual a zero, então, o calor trocado durante o ciclo será igual ao trabalho realizado, tá? Só para recordar aqui, pessoal, outro detalhe importante, né? Se o ciclo, né, ele ocorrer aqui, ó, no sentido horário, o trabalho será, por convenção, né, positivo, pois o sistema está realizando o trabalho, tá? Agora, se o ciclo ocorrer aqui, ó, no sentido anti-horário, isso representa o quê? Que o sistema está recebendo o trabalho do ambiente externo. Nesse caso, sentido anti-horário, trabalho terá sinal negativo. Tá bom? Só para recordar aqui, né, pessoal, algumas definições aí das transformações cíclicas, tá bom? Uhum. Aqui, pessoal, eu coloquei de novo aqui a tabela, mas é aquela mesma tabela que nós acabamos de ver aí no final da aula anterior, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar, então, com transformação cíclica, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele diz assim, pessoal, ó,
um corpo de gás perfeito realiza o ciclo esquematizado na figura. Aí ele fala, ó, a transformação Ca é adiabática e a temperatura em A é igual a 600 Kelvin. Aí são dados, ó, pessoal, o calor específico molar a volume constante, né? 3 meios vezes R. O calor específico molar a pressão constante, igual a 5 meios vezes R. E o expoente aqui de Poisson, né, pessoal? Olha lá, ó, Cp sobre Cv, né? Calor específico molar a pressão constante, dividido aí pelo calor específico molar a volume constante, né? Então, pessoal, ele fala aqui, ó, que um corpo de gás perfeito, né, está realizando aqui esse ciclo esquematizado aqui na figura, né? E ele dá uma informação importante, né? Ele fala que a transformação Ca é adiabática, né? E a temperatura aqui em A é igual a 600 Kelvin, né? Então, pessoal, de acordo aí com os dados, ele quer a pressão nos pontos B e C, ou seja, pessoal, ele quer a pressão aqui, ó, em B e em C, a temperatura no ponto B, a temperatura em C, o calor, o trabalho e a variação da energia interna em cada transformação, depois o calor, o trabalho e a variação da energia interna no ciclo. Tá legal? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, nesses exercícios de ciclos, primeira coisa, primeiro passo é identificar, né? Identificar os tipos de transformações que nós iremos trabalhar, né? Se nós olharmos os ciclos, o ciclo, pessoal, vamos seguir a seta aqui, ó. Ele faz aqui, ó, pessoal, ele sai aqui do estado A, vai para o estado B, do B para o C, e do estado C ele retorna para o estado A, né? Bom, se eu olhar aqui, pessoal, primeira coisa, a transformação AB. Que tipo de transformação é essa, pessoal? É isométrica, isobárica, isotérmica ou adiabática, pessoal? Essa transformação AB. E isso, pessoal, isso aí, Renan. Ela ocorre a volume constante. Pessoal, olha lá, o volume em A é igual ao volume em B, né? Ó, vale 12 litros. Então, se é uma transformação a volume constante, ela é isométrica, tá? A transformação AB, ela é isométrica, pessoal. Ela ocorre a volume constante. Olha lá, volume em A é igual ao volume em B, tá bom? E a transformação BC, pessoal, é que tipo? É isobárica, isométrica, adiabática ou isotérmica? Isso, Matheus, é isso aí, Gustavo, isobárica, né, pessoal? Porque se nós olharmos, ó, a pressão, ela está aqui no eixo vertical, né? Olha lá, a pressão em B é igual à pressão em C. Olha lá, pessoal, nós vamos ter que descobrir, né? Mas a pressão em B é igual à pressão em C. Olha lá, é isobárica, ocorre a pressão constante. A CA, ele deu no enunciado, né, pessoal? Ele falou aqui, ó, transformação CA é adiabática. Tudo bem? Legal? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos lá. Então sempre, pessoal, pegar um exercício de ciclo, primeira coisa, identifica os tipos de transformações termodinâmicas que estão presentes ali no ciclo. Tá legal? Tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, aqui, estou anotando aqui os dados só para ficar organizado, pessoal, para ficar mais fácil na hora de aplicar as equações, tá? Vamos olhar, ó, vamos olhar. No ponto A, nós conhecemos o volume do ponto A. Olha aqui, ó, pessoal, 12 litros, né? O volume está no eixo horizontal. Volume em A, 12 litros. A pressão em A, olha lá, pessoal, 2 atmosferas, né? Tá aqui. A temperatura em A foi dada no enunciado, 600 Kelvin. Tá legal?
No ponto B, pessoal, o que é que nós conhecemos? Só o volume, né? Volume 12 litros. No ponto C, só conhecemos volume também, 24 litros. Tá? Ele deu o calor específico molar a volume constante, 3 meios vezes a constante R. Forneceu também o calor específico molar a pressão constante, né? 5 meios vezes R. Pessoal, então vamos lá. No item A, ele quer a pressão em B e a pressão em C. Lembrando que a transformação BC é isobárica, né? Então, pressão em B, olhando aqui no gráfico, ó, pressão em B é igual a pressão em C. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui nós vamos ter que começar pelos dados que ele forneceu, né? Se nós olharmos, nós conhecemos a pressão em A e o volume em A, conhecemos a temperatura em A, o volume B e o volume C. No caso, pessoal, dá para trabalhar aqui, começar a trabalhar, né, com a transformação CA, a AD. Se nós olharmos, nós conhecemos a pressão em A e o volume em A, nós conhecemos o volume em C. Qual vai ser a única incógnita aqui, ó, pessoal? Opa! Qual vai ser a única incógnita? Ó, se nós trabalharmos com a diabática, como conhecemos PA e VA, tá tranquilo. Conhecemos VC, qual vai ser a única incógnita? Ó? O volume, a pressão em C. Né? Então, pessoal, nós vamos começar aqui pela diabática, pela transformação CA. Pessoal, aqui tem um detalhe importante, ele não forneceu o valor do expoente de Poisson, tá? Porém, pessoal, ele forneceu o calor específico molar a volume constante e o calor específico molar a pressão constante. Ele deu condições aqui para nós calcularmos. Olha lá, pessoal, ó, lembrem, o expoente de Poisson, ele pode ser dado pela razão, calor específico molar a pressão constante, dividido pelo calor específico molar a volume constante. Tá bom? Ou seja, ó, pessoal, calor específico molar a pressão constante, 5 meios vezes R. Calor específico molar a volume constante, 3 meios vezes R. Né? Ó, pessoal, como está dividindo, ó, vou cortar aqui a constante R. Tudo bem? Ok? Ou seja, ó, nós temos, pessoal, se eu tenho aqui, pessoal, 5 meios dividido por 3 meios, tá? Lembrem, numa divisão de duas frações, eu posso manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Tudo bem? Ou seja, pessoal, olha lá, ó, se eu multiplicar, né? Então, vai acabar cortando aqui, né? 2 vezes 2, né? Nós teremos o quê, pessoal? Que o expoente de Poisson é igual a 5 terços. Pessoal, observem que o expoente de Poisson, ele é um adimensional, tá bom? Então, o expoente de Poisson igual a 5 terços, somente, tá? Ele não tem dimensão, tá bom? Ele é um adimensional. Pessoal, é o seguinte, por que aqui foi dado CV igual a 3 meios vezes R, né? E o CP igual a 5 meios vezes R, não foi dado o valor. Observem, pessoal, que a constante R, o valor da constante R, o valor da constante R, ele pode variar aí de acordo com o sistema de unidades que nós estivermos trabalhando. Tá? Então, lembrem, pessoal, no SI, a constante R vale lá 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Igual aqui, que a pressão e o volume, né? A pressão está em atmosfera, o volume em litro, a constante R, ela vale 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, por isso, pessoal, que aqui ele forneceu o CV e o CP, os calores específicos molares aí, a volume constante e a pressão constante,
em função aqui da constante universal dos gases, da constante R, tá? Porque aí você pode trabalhar com a constante R em qualquer sistema de unidade, tá bom? Por isso que ele deu em função de R. Legal? Tudo bem? Tá bom? Então, pessoal, o expoente de Poisson igual a 5/3. Ele é adimensional, simplesmente 5/3. Legal? Tudo bem? Bom, pessoal, agora sim, temos o valor do expoente, né? Então, podemos aplicar, ó, pressão em C vezes o volume aqui no estado C elevado ao expoente gama, igual pressão em A vezes o volume em A elevado aí ao expoente gama. Tá bom? Olha lá, pessoal, nós temos, ó, a pressão aqui em C é o que nós queremos, né? É uma incógnita, ó. Se nós olharmos aqui no gráfico, não temos aí a pressão em C, né? Vezes o volume em C elevado ao expoente de Poisson, né? Então, 24 elevado a 5/3. Será igual a 2, que seria aqui a pressão em A, vezes 12 elevado a 5/3. Tá bom? Ou seja, pessoal, olha lá, ó, 24 elevado a 5/3, né? 199,69 é igual, ó, 12 elevado a 5/3, 62,9, né? Então, 2 vezes 62,9. Logo, pessoal, a pressão em C vezes 199,69 é igual, ó, pessoal, 62,9 vezes 2, 125,8. Portanto, ó, pessoal, a pressão em C, ela é igual a 0,63 atmosferas. Tudo bem? Agora, pessoal, tem um detalhe, né? Se nós olharmos aqui no gráfico, a pressão em B é igual à pressão em C. Logo, nós podemos afirmar aqui, ó, pessoal, portanto, ó, a pressão em B é igual à pressão em C, que vale 0,63 atm. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, se nós olharmos aqui no gráfico, ó, PB igual a PC, teríamos aqui a indicação, né, no eixo vertical, 0,63. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, essa é a resposta do item A, né, pessoal? A pressão em B igual a pressão em C, vale 0,63 atmosferas. Legal? Opa! Tudo bem aqui, pessoal, nesse item A? Tranquilo? Uhum. Pronto, Juan? Vamos lá? Ok? Legal, Juan. Por nada. Bom, vamos lá. Então, pessoal, no item A, então achamos ali a pressão em B igual a pressão em C, né? 0,63 atmosferas, né? Já está anotado aqui, ó, pessoal, nos nossos dados aqui, ó. Legal? Bom, pessoal, no item B, o que ele está pedindo no item B? No item B, ele quer o volume, é isso? Pessoal, o que ele quer no item B mesmo? Esqueci já. Olha lá. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. A temperatura, né, pessoal? Isso. No item B, ele quer a temperatura no ponto B. Vamos lá. Ele quer a temperatura em B. Pessoal, como nós conhecemos a temperatura em A, estão vendo aqui, ó, pessoal, a temperatura em A, 600 Kelvin, né? Então, se nós temos a transformação de A para B, dá para usar essa transformação a B, né, para descobrir a temperatura em B. Observem, pessoal, a transformação AB, ela é isométrica. Por que ela é isométrica, pessoal?
Porque o volume se mantém constante. Olha lá, o volume em A é igual ao volume em B. Tudo bem? Ou seja, se a transformação é isométrica, olha aí, pessoal, equação característica. Ó, para a transformação isométrica, a razão pressão sobre temperatura se mantém constante. Ou seja, ó, nós teremos PA sobre TA sendo igual a PB sobre TB. Ok? Ou seja, ó, pressão em A, 2 atmosferas, temperatura em A, 600 Kelvin. Pressão em B, 0,63 atmosferas sobre a temperatura em B, que é o que nós queremos, né? Olha lá, pessoal, portanto, ó, uma multiplicação em cruz aqui, né, pessoal? Ó, 2 vezes a temperatura em B é igual a 600 vezes 0,63. Ou seja, ó, pessoal, 2 vezes a temperatura em B é igual a 600 vezes 0,63, 378, tá? Portanto, ó, a temperatura em B será igual a 189 Kelvin, tá? Então, portanto, pessoal, a temperatura em B será igual a 189 Kelvin. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvida aqui no item B? As transformações, pessoal, às vezes assustam um pouco, né? Quando nós estamos vendo lá as definições e tal. Mas vocês observam, pessoal, quando nós começamos a trabalhar, a aplicar os conceitos, o fundamental, pessoal, é o seguinte, é olhar para o gráfico e identificar, né? Quais são aí as transformações termodinâmicas que nós vamos trabalhar. E aí, pessoal, com o auxílio daquela tabela, né? Que é o auxílio daquela tabela lá que eu mostrei para vocês naqueles slides, pessoal. E aí, em cada transformação, observar, olha, a equação característica, P sobre T constante, ou a equação do trabalho. E aí, aplicar aquelas equações aqui. Mas o fundamental, pessoal, é sempre ter o conceito bem gravado. O que é uma transformação isométrica, o que é uma transformação isobárica, isotérmica, diabática, as características de cada uma delas. Né? Porque o resto depois, pessoal, é a aplicação aí das equações, das fórmulas, né? Tudo bem? Legal. Pessoal, no item C, ele pede, no item C, ele pede, pessoal, a temperatura, né, no ponto C. Para determinar a temperatura no ponto C, pessoal, nós poderíamos trabalhar ou com a transformação CA ou com a transformação BC. Eu vou trabalhar com a transformação BC, pessoal, que é mais simples, tá? Para achar a temperatura pela isobárica. Dá para achar pela CA, pela adiabática, só que dá uma equação um pouco complicada aí, tá? Fica mais fácil trabalhar pela isobárica, tá bom? Ó, pessoal, lembrem, na isobárica, a relação volume sobre temperatura se mantém constante. Tá? A relação V sobre T se mantém constante. Então, o que nós teremos? Ó, volume em B sobre a temperatura em B, sendo igual ao volume em C sobre a temperatura em C. Tá? Ou seja, ó, 12 dividido por 189, né? Ó, o volume em B, 12 litros, temperatura em B, ó, nós calculamos aqui, ó, 189 Kelvin, é igual a 24, que é o volume em C, sobre a temperatura em C, que é o que nós queremos. Tá? Ó, pessoal, multiplicação em cruz, né? 12 vezes a temperatura em C é igual a 24 vezes 189. Tá? Logo, pessoal, ó, 12 vezes a temperatura C é igual, né, a 4.536. Portanto, pessoal, a temperatura aí no ponto C, 378 Kelvin. Tá bom? Não, Jorge, o Jorge me pergunta, né, se pode falar que esse ciclo é transformação adiabática. Não,
Não, isso não, Jorge. Pelo seguinte, Jorge, observa que o ciclo ele é formado por três transformações, né? AB, BC e CA. Quando você fala diabática, você fala de uma única transformação, que seria do ponto C para o ponto A. Observa que de A para B é isométrica e de B para C é isobárica, tá bom? Quando fala que a variação de energia interna é zero, nós estamos falando que é um ciclo fechado, tá bom? Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal, nos itens B e C, ok? Na isobárica, sim, Matheus. Na isobárica vai ser positivo, né? O volume está aumentando, tá bom? O Wilton, não haverá perdas. Wilton, considerando o gás perfeito, não, Wilton. Mas observa que nos ciclos, quando você olha, por exemplo, o ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo diesel, observa que a máquina térmica, né, ela tem um rendimento. Assim como, igual agora, pessoal, nós estamos estudando lá fenômenos de transporte, né? Vocês estão calculando potência de bomba, turbina, rendimento de bomba, turbina. Observem que as máquinas, elas não são perfeitas, né? Então, quando você olha um ciclo termodinâmico, dentro de uma máquina térmica, ela também tem um rendimento, tá bom? Agora, quando se fala no gás perfeito, aí tudo bem, né? Ok? Mateus diz, não, Mateus, de C para A é adiabática, Mateus. Tá? De C para A é diabática, Mateus. Ele falou no enunciado. Tá bom? Sim, Jonas, é dissipada em forma de calor. Isso aí, Jonas. Essa energia, quando olha o rendimento, né, ela é dissipada em forma de calor mesmo. Tá bom? Esse semestre não, Mateus, infelizmente não, tá? Mas no semestre seguinte, sim. Tá bom? Pessoal, no item D, ele quer o calor, o trabalho e a variação da energia interna em cada transformação, né? Vamos calcular, pessoal, o calor, o trabalho e a variação da energia interna em cada transformação? Ó, eu vou começar aqui, pessoal, pela transformação AB, ó, a isométrica, né? Transformação AB isométrica. Vamos lá. Pessoal, na transformação AB, como ela é isométrica, o volume em A é igual ao volume em B. Tá? Então, logo, não há realização de trabalho, uma vez que o volume é constante. O trabalho de AB é igual a zero. Tá bom? O Wilton me pergunta, né? Por onde começa? Wilton, não tem uma regra, tá? Eu costumo, Wilton, para ter uma organização durante o exercício, eu costumo seguir aqui o ciclo, ó. Como ele parte aqui do ponto A, então eu vou seguir aqui, ó. Eu vou fazer AB, depois BC e por último CA. Não tem uma regra, tá, Wilton? Eu poderia fazer primeiro CA, depois AB, BC, ou BC, depois CA, depois AB. Não tem uma regra, tá, Wilton? Agora, assim, para a organização, eu costumo seguir de A para B, de B para C, de C para A. Não é obrigatório, tá, Wilton? É uma questão de organização mesmo, tá bom? Durante a solução. Legal? Então, pessoal, como de A para B não há variação do volume, então não tem realização de trabalho, né? Então, como o volume em A é igual ao volume em B, o trabalho de AB é nulo, né? Trabalho de A para B é igual a zero. Tá bom? Ó, Daniel, tira o print rapidinho aí, Daniel, para nós seguirmos, ó. Tudo bem? Foi, Daniel? Não, Kainan, termodinâmica não tem tarefa, tá?
Lucas, os slides estão lá no Teams, tá, Lucas? Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Precisamos, para calcular na isométrica, trabalho nulo. Agora, para calcular a quantidade de calor, nós precisaremos da relação, né? Número de mols vezes a constante R. Acontece o seguinte, pessoal, quando nós olhamos aqui N vezes R, observem que esse produto, né, número de mols vezes a constante R, esse produto é constante, né? Agora, como que eu acho essa constante, né, N vezes R? É através da relação, ó, pressão vezes volume sobre temperatura. Ou seja, ó, se nós olharmos, pessoal, eu posso usar qualquer ponto, tá? Poderia fazer aqui, ó, PB vezes VB sobre TB, ou PC vezes VC sobre TC. O resultado é o mesmo. Uma vez que essa relação pressão sobre volume sobre temperatura, ela é constante ao longo de todo o ciclo. Tá bom? Ó, pessoal, então eu estou usando aqui o ponto A, né? Então a pressão em A, 2 atmosferas, o volume em A, 12 litros, a temperatura em A, 600 Kelvin. Tá? Então, ó, nós teremos 2 vezes 12, 24, dividido por 600, igual a N vezes R, né? Aqui, pessoal, ó, 64 dividido por 600 é 0,04. Tá? Então, pessoal, essa constante N vezes R é igual a 0,04 atm vezes litro sobre Kelvin. Pessoal, observem que aqui eu só estou preparando para nós trabalharmos aqui o cálculo do calor e do trabalho e da variação de energia interna, para eu não ter que calcular número de mols e ficar usando a constante R toda hora. Tá? Observem aqui, pessoal, aonde que eu vou usar essa constante aqui, ó, N vezes R? Ó, observe o seguinte aqui, ó, a quantidade de calor trocada. Pessoal, como a transformação é isométrica, então o calor trocado, ele pode ser dado pelo produto, ó, número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, vezes a variação de temperatura, ó, temperatura final menos a inicial. Tudo bem? Ou seja, pessoal, ó, foi dado aqui, ó, o calor específico molar a volume constante, ó, 3 meios vezes R, tudo bem? Então, no lugar do CV, ó, do calor específico molar a volume constante, eu estou colocando aqui 3 meios vezes R, tá bom? Olha aí, pessoal, ou seja, ó, só organizando melhor, nós temos aqui, ó, 3 meios vezes M vezes R, vezes aí temperatura em B, menos a temperatura em A. Então, pessoal, olha lá, ó, por que eu calculei o N vezes R? Ó, porque agora eu só substituo. Então, aqui, ó, 3 meios vezes N vezes R. Agora, quanto vale essa constante, ó, N vezes R? Olha lá, pessoal, ó, 0,04, né? ATM vezes litro sobre Kelvin, tá? Então, aqui eu coloco 3 meios vezes 0,04 vezes 189, né, que é a temperatura em B, menos a temperatura em A, que é 600. Isso já é o resultado do produto, Wilton, isso aí. Olha aí, pessoal, portanto, ó, teremos 3 meios vezes 0,04 vezes aqui, ó, pessoal, 189 menos 600, menos 411, né? Portanto, pessoal, o calor trocado na transformação AB é igual a menos 24,66 atm vezes litro. Pessoal, o que significa isso aqui, ó? Isso significa que o sistema está cedendo calor para o meio externo. Olha lá, ó, o gás perfeito
né? Ele está cedendo calor para o meio externo, né? Por isso, o negativo aqui no calor. Tá bom? Numa única transformação, Ivan. Isso aí. Ainda tem mais duas para fazer, ó. Pessoal, a variação de energia interna, nós vamos usar aqui o primeiro princípio da termodinâmica. Ó. A variação da energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Ó, pessoal, o calor trocado menos 24,66, né? O trabalho, como ela é isométrica, o trabalho zero, né? Portanto, pessoal, a variação de energia interna na transformação AB é igual a menos 24,66 atm vezes litro. Tudo bem? Então, pessoal, observem ó, que o negativo aqui está indicando que nesse processo de A para B, o sistema cedeu calor para o ambiente externo, tá? Por isso ficou negativo. Tudo bem? Então, portanto, pessoal, na transformação AB, o trabalho nulo, né? Não teve trabalho realizado, o calor trocado igual a menos 24,66 atm vezes litro, a variação da energia interna também igual a 6 atm vezes litro, tá bom? Isso, João. Quando der negativo é que o sistema está cedendo calor para o meio externo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal, então é o seguinte, ó, fizemos isso para a transformação AB. Agora, precisamos fazer a mesma análise para a transformação BC. Vamos lá? Olha aí, pessoal. Pessoal, a transformação BC é isobárica. Então, vamos ter que repetir os cálculos, ó. Se ela é isobárica, pressão em B igual pressão em C. Logo, pessoal, o trabalho BC, ele é dado pelo produto, ó, pressão vezes a variação do volume. Olha aí, pessoal. Então, nós teremos, ó, 0,63, que é a pressão aqui, pressão em B igual em C, né? 0,63 atm, que multiplica o volume B, volume C, desculpem, 24 litros, menos o volume B, que é 12 litros. Tá bom? Olha aí, pessoal, o trabalho BC, 0,63 vezes 12. Ou seja, ó, o trabalho no processo de B para C, 7,56 atm vezes litro. Juan, na transformação anterior a B, o trabalho foi zero porque não teve variação de volume, né? Olha lá, o volume final menos inicial. O volume em A era igual ao volume B, né, Juan? Então, se eu fizer lá 12 menos 12, vai dar zero. Tudo bem? Tá? Lembra, para existir trabalho realizado, tem que existir variação de volume. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal. Pessoal, calculamos o trabalho. Vamos calcular o calor, ó. O calor na transformação BC. Ó, como a transformação é isobárica, ela ocorre a pressão constante. Então, a quantidade de calor trocada, ela será número de mols vezes o calor específico molar, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Ok? Temperatura em C menos temperatura em B. Olha aí, pessoal. Ó, o calor específico molar, a pressão constante, ele é 5 meios vezes R. Legal? Ou seja, ó, o calor BC, pessoal, ele será igual a 5 meios vezes N vezes R, vezes a temperatura final, temperatura C, menos a temperatura inicial, né? Temperatura B. Tá bom? Ou seja, pessoal, o N vezes R já calculamos, não preciso calcular de novo, né? Ele vale lá 0,04. Ó, a temperatura em C, 378 Kelvin, menos a temperatura em B, 189 Kelvin.
tá bom? Ou seja, ó, pessoal, teremos 5 meios vezes 0,04 vezes 189. Portanto, pessoal, o calor trocado na transformação BC foi igual, será igual, né? A 18,9 atm vezes litro. Tá bom? Pessoal, nesse caso, ó, na transformação BC, o sistema está ganhando, está recebendo calor do meio externo. Olha aí, ó, o meio externo está fornecendo calor para o sistema, né? Por isso, positivo, ó. Tá bom? Vale uma prova inteira, né, Ariel? Esse exercício, é verdade. Olha aí, pessoal, a variação de energia interna, né? Lembra, aí é o primeiro princípio da termodinâmica, né? Então, variação da energia interna é a quantidade de calor trocada, a diferença, né? Entre a quantidade de calor trocada e o trabalho realizado. Olha aí, pessoal, calor trocado 18,9 menos o trabalho realizado, né? 7,56. Tá bom? Então, portanto, pessoal, na transformação BC, o trabalho realizado 7,56 atm vezes litro. A quantidade de calor trocada 18,9 atm vezes litro. E a variação de energia interna 11,34 atm vezes litro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Nessa transformação BC, tranquilo? Sim? Legal, Rafael. E agora, pessoal, precisamos fazer a mesma análise para a transformação CA, né? CA é adiabática, né? Vamos lá, ele pediu em cada transformação, né? Então não tem jeito, pessoal. Teremos que calcular a transformação CA agora. Olha lá, pessoal, transformação CA é adiabática, ok? Então, o que que nós teremos? Ó, lembrem, na transformação adiabática, lembrem, não há troca de calor, né, entre o sistema e o meio externo, então a quantidade de calor trocada na transformação CA é igual a zero. Nossa, já deu 2 folhas, Vitor. Olha aí, pessoal, quantidade de calor CA é igual a zero, ok? O trabalho, pessoal, lembrem, o trabalho na transformação adiabática é a pressão final vezes o volume inicial vezes o volume inicial dividido por 1 menos gama, né? Tudo bem? Ou seja, ó, o ponto final aqui é o ponto A, né? Então, pressão em A, 2 atmosferas, volume em A, 12 litros, menos 0,63, que é a pressão em C, vezes o volume C, 24 litros, dividido por 1 menos aqui o expoente de Poisson, né? 5 terços. Isso, Matheus. O Matheus põe uma observação importante, né? É interessante, como primeiro passo, descobrir a temperatura, a pressão e o volume de cada transformação. Perfeito, Matheus. É isso aí. Esse é o ideal, tá bom? Primeiro passo é esse, tá? Ó, pessoal, aqui 2 vezes 12, 24, né? Menos 0,63 vezes 24, menos 15,12. 1 menos 5 terços, pessoal, é menos 2 terços, né? Se eu fizer aqui 1 menos 5 terços, o resultado é menos 2 terços, tá bom? Portanto, ó, pessoal, teremos 24 menos 15,12, 8,88 dividido por menos 2 terços, tá bom? Portanto, ó, pessoal, 8,88 dividido por menos 2 terços, o trabalho aqui, ó, na transformação CA, menos 13,32 atm vezes litro. Tá legal? Olha aí, pessoal,
E a variação de energia interna, né? Vale o primeiro princípio da termodinâmica. Aí, ó. Variação da energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado durante a transformação. Olha lá, pessoal, como a transformação é adiabática, né? Calor trocado não existe, é zero, menos o trabalho, menos 13,32, né? Então fica menos 13,32, né? Aqui menos, né, pessoal, vira mais. Portanto, ó, a variação da energia interna na transformação adiabática, né, na transformação Ca, 13,32 atm vezes litro. Tá bom? Wilton, essa unidade é um pouco estranha, né? ATM vezes litro. No próximo exercício, Wilton, nós vamos converter para joule, tá? Para vocês verem como é que converte para joule, tá bom? Essa unidade, tá? Tudo bem, pessoal? Na transformação adiabática? Ok? Não, não precisa. Perguntou, não apareceu o nome. Acho que, Tiago, não precisa não, tá? Isso, Rafael, sempre cuidado com os cálculos. Tá bom? Pessoal, e para fechar esse exercício, ó, no item E, ele quer no ciclo. Né? Ele quer o calor, trabalho e a variação da energia interna no ciclo. Pessoal, lembra, ó, quando nós vamos calcular para o ciclo, aí nós somamos. Então, o trabalho do ciclo é o trabalho AB mais o trabalho BC mais o trabalho CA. Tá bom? Então, ó, o trabalho AB era zero, né? O trabalho BC, 7,56. O trabalho na transformação CA, menos 13,32. Olha aí, pessoal, portanto, ó, o trabalho realizado durante o ciclo, menos 5,76 atm vezes litro. Tá bom? O calor no ciclo, pessoal, mesma coisa, ó, tem que somar. O calor de AB mais o calor no processo BC, mais o calor trocado no processo CA. Olha aí, pessoal, o calor AB, menos 24,66, mais 18,9, né, que foi na transformação BC, mais zero. Ou seja, ó, pessoal, a quantidade de calor trocada no ciclo, menos 5,76 atm vezes litro. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, sempre que tiver um ciclo fechado, a quantidade de calor trocada será igual ao trabalho realizado. Tá bom? Tá? Essa é uma maneira, tá, pessoal, de verificar se os cálculos estão certos. Tá bom? Num ciclo fechado, lembrem, pessoal, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho realizado. Por quê? Porque a variação de energia interna é nula, né? Lembram lá na transformação cíclica, ó, nós temos, ó, variação de energia interna no ciclo, menos 5,76, menos 5,76. Olha aí, pessoal. Variação de energia interna no ciclo é zero. Pessoal, isso aqui, na verdade, quando você calcula para o ciclo, na verdade é para confirmar se os cálculos lá de cada transformação estão corretos, tá? Porque, como no ciclo fechado, a variação de energia interna é nula, então o calor trocado ao longo do ciclo será igual ao trabalho realizado, tá? É a prova real, né, Jorge? É isso aí. Acabou esse exercício 1, Juan. Isso. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Deu um exercício bem grande aí. O Vitor falou que já deu 2 páginas aí, né?
Vamos fazer mais um, Ariel, mais um. Ô, louco, Juan, 4 páginas? Nossa. Uhum. Tudo bem, pessoal? Nesse exercício 1? Exercício bom, pessoal, para nós fixarmos aí bem esses conceitos mesmo, tá? Das transformações. Vixe, Ivan, aí, nossa, haja caderno, né? Uhum. Tudo bem, pessoal? Com esse exercício 1, tranquilo? Legal? Vixe, esse na prova já toma todo o tempo, né, Gustavo? Pessoal, vamos fazer mais um para finalizar? Esse aqui tem transformação isotérmica, tá, pessoal? Ó, só que esse aqui é o seguinte, ele pede aqui, ó, a resposta em Joule. Olha lá, ó. O trabalho é a variação da energia interna no ciclo. Olha lá, a resposta no ciclo ele quer em Joule. Tá? Eu coloquei aqui em Joule, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Como é que se faz a transformação, tá bom? Ó, pessoal, vamos lá, ó. Esse exercício ele diz assim: um corpo de gás perfeito, ó, um corpo de gás perfeito realiza um processo cíclico que consta das transformações isotérmica, de 1 para 2, isobárica, de 2 para 3, e isométrica, de 3 para 1. Ok? Então, ele diz aqui, ó, pessoal, são dados, ó, calor específico molar a volume constante, 3 meios vezes R, calor específico molar a pressão constante, 5 meios vezes R, a temperatura em 500 Kelvin, e aí ele fornece aqui, ó, pessoal, uma atmosfera vezes litro é igual a 1000 joules. Ok? Uma atmosfera vezes litro igual a 1000 joules. A 1000 não, desculpe, 100 joules. Ó, chega essa hora, o Tico e o Teco já não estão se entendendo mais aqui, hein? Ó, pessoal, aqui ele já forneceu, né? Então, ele já fala aqui, ó, que de 1 para 2 é isotérmica, né? De 2 para 1 é isobárica e de 3 para 1 de 2 para 1, de 2 para 3 é isobárica e de 3 para 1 é isométrica, né? Tudo bem? Esse aqui ele já forneceu. Pessoal, observem que aqui, até um detalhe importante, deixa eu voltar aqui no exercício anterior, um detalhe importante, né, pessoal? Observem que aqui, o sentido do ciclo, olha aqui, pessoal, foi anti-horário, né? Ó, se nós olharmos, ele veio de A para B, de B para C, de C para A, anti-horário. Lembram lá da definição, pessoal? Se o ciclo for anti-horário, como é que fica o trabalho? Ó, negativo, né? Ciclo anti-horário, trabalho negativo. Nesse aqui, pessoal, observa o seguinte, ó, o ciclo é horário, ó. Ele vem de 1 para 2, depois de 2 para 1, de 2 para 3, e depois de 3 para 1. Observem que aqui o ciclo é horário. Esperamos, se os cálculos saírem todos corretos, que o trabalho seja positivo, né? Que o ciclo é horário aqui. Tá bom? Vamos ver, né? Esperamos aí que dê positivo. Vamos lá. Então, vamos lá. Ele pede, pessoal, no item a pressão em 2 e 3, né? Uma vez que a transformação aí 2, 3 é isobárica, é a mesma pressão. A temperatura em 2, a temperatura em 3, o calor, o trabalho e a variação de energia interna em cada transformação. E aí, para fechar, o calor, o trabalho e a variação de energia interna no ciclo, dada aí em Joule. Ok? Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Ó. A transformação 2, ele fala que é isotérmica. Tá? Só um detalhe, né? Olhando aqui para o gráfico, pessoal, vamos anotar os dados, ó.
O que nós conhecemos do ponto 1? Pessoal, vamos lá, vamos olhar para o gráfico. No ponto 1, nós conhecemos o volume, correto, pessoal? Ó, o volume está aqui, ó, 2 litros. Nós conhecemos a pressão, ela está aqui, ó, 4 atmosferas. E a temperatura, foi dado no enunciado, né? A temperatura em 500 Kelvin. Da seção, do ponto 2, o que nós conhecemos? O ponto 2 está aqui, ó, pessoal. Só o volume, né? 10 litros. E do ponto 3, também só o volume, 2 litros. Então, pessoal, o ponto que nós conhecemos todos os dados é o ponto 1. Então, eu vou ter que começar aqui, pessoal, trabalhando com o ponto 1. Como ele fala que a transformação 1,2 ela é isotérmica, então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Se a transformação é isotérmica, ó, pressão vezes volume constante, né? A transformação é isotérmica. Essa é a equação característica. Então, nós temos, ó, P1 vezes V1 igual P2 vezes V2, né? Ou seja, ó, pressão em 1, 4 atmosferas, volume em 1, 2 litros. É igual a pressão 2 vezes o volume 2, que é 10 litros. Então, ó, 8 igual a 10 vezes 2. Então, logo, pessoal, a pressão aí em 2 igual a 0,8 atmosferas, né? Aqui, pessoal, ó, como a transformação 2,3 ela é isobárica, então nós temos, ó, pressão em 2 igual a pressão em 3, que será igual a 0,8 atmosferas. Tudo bem? Ok, pessoal? Aqui no item A, né? Olha lá, ó, transformação 2,3, ela é isobárica, pressão constante. Então, logo, pressão 2 igual a pressão em 3, que é igual a 0,8 atmosferas. Tá bom? No item B, pessoal, ele quer a temperatura. A temperatura em 2. Pessoal, como a transformação 1,2 é isotérmica, poxa, aí tá fácil, hein, pessoal? Se a transformação 1,2 é isotérmica, significa que a temperatura se mantém constante, né? Então, se a temperatura se mantém constante, a temperatura em 1 é igual à temperatura em 2, ela vale 500 Kelvin. Né? Ó, uma vez que a transformação 2 é isotérmica, então a temperatura se mantém constante. Ok? E, pessoal, no item C, ele pede a temperatura em 3. Aí nós vamos recorrer à transformação 2,3, ó, a transformação isobárica. Tá? Olha lá, pessoal, se a transformação é isobárica, a razão volume por temperatura se mantém constante. Tá bom? Então, teremos, ó, V2 sobre T2 sendo igual aí ao volume em 3 sobre a temperatura 3. Ok? Ou seja, ó, volume em 2, 10 litros, temperatura 2, 500 Kelvin. É igual ao volume 3, 2 litros, dividido pela temperatura 3. Aqui, pessoal, multiplicação em cruz, né? Ó, 10 vezes T3 é igual a 2 vezes 500, né? Então, teremos, ó, 10 vezes T3 igual a 1000. Portanto, pessoal, a temperatura em 3 igual a 100 Kelvin, né? Portanto, pessoal, a temperatura no ponto 3, ela será igual a 100 Kelvin. Olha aí, pessoal. Dúvida aqui, pessoal, nesses itens A, B, C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Ok?
Então, tá bom. Pessoal, agora no item D, né? O que que ele pede ali no item D? Ele quer que a gente calcule, né? O calor, o trabalho e a variação da energia interna em cada transformação. Ok? Vamos lá? Olha aí, pessoal. Então, eu vou começar aqui. Pessoal, como eu falei para vocês, ó, eu vou seguir o ciclo, tá? Não é obrigatório seguir essa ordem, tá? Eu vou começar aqui, ó, de 1 para 2, depois vou analisar a transformação de 2 para 3 e, por último, a transformação de 3 para 1, tá bom? Ó, vamos lá. Pessoal, a transformação 1,2 é isotérmica. Lembrem, pessoal, se a transformação é isotérmica, temperatura constante, T1 igual a T2. Lembrem, se a transformação é isotérmica, não temos a variação de energia interna, né? Ó, delta U igual a zero, né? A variação de energia interna é nula. Tá bom? Ó, pessoal, pela equação de Clapeyron, nós temos, ó, P1 vezes V1 igual a N vezes R vezes T1. Pessoal, lembrem, hein? Essa relação pressão vezes volume sobre temperatura, ela é constante. Eu estou fazendo aqui com os dados do ponto 1. Poderia fazer com os dados do ponto 2 ou com os dados do ponto 3. O resultado seria o mesmo, tá? Poderia fazer aqui P2 vezes V2 sobre T2, ou P3 vezes V3 sobre T3. O resultado seria o mesmo, tá, pessoal? Porque essa relação P vezes V sobre temperatura, ela é constante ao longo de todo o ciclo, tá bom? Ó, pessoal, a pressão em 4 atmosferas, né? O volume em 2 litros, né? Dividido por 500, que é a temperatura 1. Portanto, ó, pessoal, 8 sobre 500, então ela vai dar aqui 0,016, né? 8 dividido por 500, 0,016, tá? Então, relação, né? Número de mols vezes a constante universal dos gases, ela é igual a 0,016 atm vezes litro sobre Kelvin, tá? Então, vamos lá. Pessoal, lembrem, ó, na transformação isotérmica, né? O trabalho realizado, ele será igual, ó, a P1 vezes V1 vezes o Ln, né? De V2 sobre V1. Ó, pessoal, poderia fazer aqui, ó, P2 vezes V2, né? Que lembrem, na transformação isotérmica, o produto pressão vezes volume se mantém constante, né? Sim, Alexandre. O Alexandre me pergunta, né? Se a temperatura não é dada no exercício, dá para encontrar? Dá, Alexandre. É só usar as equações características, ou você pode até usar a equação geral, ó, P vezes V sobre T, tá bom? Para achar a temperatura. Tá bom, Alexandre? Mas dá sim, tá bom? Ó, pessoal, então o trabalho ele será 4, né? Pressão em 1, 4 atm, o volume em 2 litros, vezes o logaritmo natural, né? Ó, de volume final sobre o inicial, né? 10 sobre 2. Tá? Ó, então teremos, pessoal, 4 vezes 2 vezes o ln de 5, né? Ou seja, ó, o logaritmo natural de 5 é 1,61. Então, ó, pessoal, o trabalho realizado na transformação aqui, ó, de 1 para 2, tá? 12,88 atmosfera vezes litro. Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, pessoal, tendo a variação de energia interna, 0, tendo o trabalho realizado,
Dá para calcular o calor trocado. Olha aí, pessoal, pelo primeiro princípio da termodinâmica, ó, a variação de energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Tá? Olha aí, ó. Olha lá, pessoal, portanto, ó, o calor trocado será igual ao trabalho realizado, logo, a quantidade de calor trocada igual a 12,88 atmosfera vezes litro, tá bom? Então, pessoal, na transformação 1,2, né? É uma transformação isotérmica, ocorre a temperatura constante. Como a temperatura é constante, não temos variação de energia interna, né? ΔU igual a zero. Na transformação isotérmica, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho realizado. Olha lá, o trabalho 12,88 ATM vezes litro, a quantidade de calor trocada também 12,88 atmosfera vezes litro. Tudo bem, pessoal? Dúvida nessa transformação 1,2? Tudo bem? Legal. Agora, pessoal, temos que fazer também essa análise para a transformação 2,3, depois para a transformação de 3 para 1, né? Vamos lá, ó. Vamos dar sequência, ó. Transformação 2,3 é isobárica. Olha lá, se ela é isobárica, a pressão é constante, né? Pressão em 2 igual a pressão em 3. Olha aí, pessoal, na isobárica, o trabalho realizado é igual ao produto, pressão vezes volume final menos inicial. Olha aí, pessoal, a pressão 0,8 atmosferas, né? Que multiplica o volume final, 2 litros, menos o inicial, 10 litros. Ou seja, ó, o trabalho, pessoal, na transformação aí de 2 para 3, o trabalho realizado menos 6,4 ATM vezes litro. Observem que aqui, pessoal, negativo porque o volume diminuiu, né? Houve uma compressão do sistema, né? O volume diminuiu. Então, trabalho de 2 para 3, negativo, né? Menos 6,4 ATM vezes litro. Tá bom? Ó, pessoal, o calor trocado, né? Lembrem, na transformação isobárica, a quantidade de calor trocada ela é dada pelo produto, ó, número de mols vezes o calor específico molar à pressão constante vezes a variação de temperatura. Tá ok? Ou seja, ó, nós teremos N, calor específico molar à pressão constante, né, pessoal? 5 meios vezes R, vezes a variação de temperatura. Tá bom? Olha lá, ó, 5 meios vezes N vezes R, vezes aí temperatura final menos a inicial, né? Ó, pessoal, o N vezes R nós calculamos, né, na transformação 1,2, então teremos, ó, 5 meios vezes o produto aqui, N vezes R, pessoal, 0,016, né? Nós calculamos ali no slide anterior, vezes a temperatura em 3, que é 100, menos a temperatura em 2, que era 500 Kelvin, né? A quantidade de calor trocada, 5 meios, vezes 0,016, vezes menos 400. Portanto, pessoal, a quantidade de calor trocada na transformação 2,3 menos 16 ATM vezes litro. Tá ok? Sim, Wilton, o volume diminuiu 8 litros, né? Foi ali de 10. Meu Deus. Desculpem, pessoal. Ela foi ali de 10 para 2 litros, né? Tudo bem? Portanto, ó, pessoal,
É o gás perfeito, né, Wilton? Nós estamos trabalhando com gás perfeito, tá? Tudo bem? Aí é um gás, tá? Ó, pessoal, a variação de energia interna, lembra lá, diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Olha aí, pessoal. Então teremos, ó, menos 16, né, que é o calor trocado, menos 6,4, né? Ok? Ou seja, ó, menos 16, menos com menos aqui fica mais, né, pessoal? Ou seja, ó, a variação de energia interna na transformação 2,3 é igual a menos 9,6 atm vezes litro. Tudo bem? Tá? Então, portanto, pessoal, ó, na transformação isobárica, né? Então, nós temos aqui, ó, que o trabalho realizado menos 6,4 atm vezes litro, a quantidade de calor trocada menos 16 atm vezes litro, e a variação de energia interna, né? Opa, puxei o slide aqui. Ó, a variação da energia interna é menos 9,6 atm vezes litro. Tudo bem? Renan, o valor de N vezes R, ele é constante ao longo de todo o ciclo, tá bom? Então, você viu aqui na primeira transformação 0,016, aqui também, tá bom? Não precisa, Renan, tá bom? E, pessoal, precisamos fazer a mesma análise para a terceira transformação. Olha lá. Olha aí, pessoal, na transformação 3,1, né? Na transformação de 3 para 1, ela é isométrica. Ó, pessoal, se ela é isométrica, o volume é constante. Então, o trabalho na transformação de 3 para 1 é zero, é nulo. Legal? A quantidade de calor. Pessoal, como aqui é isométrica, é volume constante, então, quantidade de calor, número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Olha aí, pessoal, o calor específico molar a volume constante, 3 meios vezes R, né? Vezes a variação de temperatura, né? T1 menos T3. Olha aí, pessoal, portanto, ó, nós teremos 3 meios vezes, aqui, pessoal, N vezes R, 0,016, vezes a variação de temperatura, ó, 500 menos 100, né? Ou seja, ó, 3 meios vezes 0,016 vezes 400. Ó, pessoal, a quantidade de calor trocada, né, na transformação de 3 para 1, 9,6 atm vezes litro. Tudo bem? Ó, pessoal, e a variação de energia interna, né? Ela é a diferença, ó, calor trocado menos trabalho realizado. Como aqui, pessoal, o trabalho é zero, né? Não tem realização de trabalho, a variação de energia interna, ela fica igual ao calor trocado, né? Tudo bem? Então, a variação de energia interna, 9,6 atm vezes litro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui? Tranquilo? Então, tá bom. Pessoal, então, para fechar agora, ó, bastante, né, Rafael? Isso é verdade, Rafael. Bastante conteúdo, né?
negativo? Não. Aqui não, Davi, porque você tem a quantidade de calor, né, Davi? Observa que a quantidade de calor ela é a diferença, né? Entre calor trocado e trabalho realizado, né? Como o calor é positivo, ó, então a variação de energia interna também é positiva. Tá bom? Tudo bem, Davi? Pessoal, então, para finalizar, ó, ele pede o calor trocado, o trabalho realizado e a variação de energia interna. A resposta em Joule, né? Vamos lá, então. Ó, o trabalho no ciclo é a soma. Trabalho de 1, 2, mais o trabalho de 2 para 3, mais o trabalho no processo de 3 para 1. Ó, pessoal, então teremos trabalho de 1 para 2, 12,88, mais o trabalho no processo de 2 para 3, menos 6,4, no processo de 3 para 1 é zero, né? Portanto, ó, pessoal, o trabalho no ciclo, 6,48 ATM vezes litro. Pessoal, observem que aqui ficou positivo, né? Porque lembra lá o sentido do ciclo? O sentido horário? Olha aí, pessoal, o ciclo acontecendo no sentido horário, por convenção, trabalho positivo. Tá bom? Olha aí, ó. Mas só que ele pediu a resposta em Joule, né, pessoal? Observem aqui, ó, vamos converter, né? Pessoal, lá no enunciado, ó, ele fala 1 atm vezes litro é igual a 100 joules. Então, nós temos um fator de conversão aqui, né, pessoal? Uma atmosfera vezes litro equivale a 100 joules. Ó, pessoal, como nós queremos eliminar atm vezes litro, ó, tá? Então, vou organizar aqui, ó, o fator de conversão de tal maneira que eu consiga cortar a unidade, né? ATM vezes litro. Olha aí, pessoal. Então, teremos, ó, 6,48 vezes 100. Olha lá, o trabalho no ciclo igual a 648 joules. Tudo bem? Olha aí. E o calor aí no ciclo, pessoal? Também, ó, é soma. Quantidade de calor na transformação 1, 2, mais a transformação 2, 3, mais a transformação 3, 1. Olha lá, pessoal, ó, 12,88, né, que é na transformação 1, 2. Na transformação 2, 3 foi menos 16, né, pessoal? E na 3, 1, 9,6. Olha aí, ó. Portanto, ó, pessoal, 12,8 menos 16 mais 9,6, 6,48 ATM vezes litro. Como ele quer em joule, né? Olha aí, pessoal. Opa, eu deixei como trabalho aqui. Peraí, pessoal, deixa eu corrigir. Esse Ctrl C, Ctrl V, hein? Olha aí, aqui é calor, né? Agora sim, né? Calor, agora tá certo. É o famoso Ctrl C, Ctrl V, né, pessoal? Olha aí. Agora sim. Ó, pessoal, portanto, ó, a quantidade de calor trocada no ciclo, 648 joules, tá? Só para confirmar, né, pessoal, ó, variação de energia interna no ciclo é zero, né? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui nessa última parte? Tudo bem? Pode sim, pessoal. Eu coloquei ATM vezes litro, sim, poderia ser joule, sim, sim. Tá bom? Tanto faz, né? Zero. Tudo bem, pessoal? Dúvida, pessoal?
Tranquilo? Então tá bom. E assim acaba o último exercício, né, Ivan? É isso aí. Voltar um slide, Vinícius. Deixa eu voltar aqui para o Vinícius aqui. Ué? Puxa, voltou tudo. Peraí, só um minutinho, pessoal. Só voltar o slide aqui. Ele pulou tudo. Sim, João, para transformar para Joule, é só multiplicar por 100, João, isso aí. Esse aqui, né, Vinícius, que você precisa, né? Sim, Wilton, semana que vem, sim, sim. Uhum. Por nada, Vinícius. É, Jorge, ele é. Aqui, terminou aqui, né? Sim, Douglas. No ciclo, o trabalho trocado e o calor quantidade de calor trocada e o trabalho realizado, eles serão sempre iguais no ciclo, tá? Tá, Douglas? Porque a variação da energia interna é nula, né? Tá bom? Então, por isso que no ciclo, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho realizado, tá bom? Matheus, não é a fórmula do calor lá, né, Matheus? É a fórmula do trabalho, tá? Observa lá, Matheus, eu defini para vocês essa fórmula, né? Ela passo a passo. Observa que na transformação isotérmica, é, a temperatura se mantém constante, né, Matheus? Então, observa lá no slide, eu construí passo a passo essa equação para vocês, para mostrar da onde saiu aquele LN, né? Tá bom? Mas elas são diferentes. Aquela fórmula não é do calor, ela é do trabalho. Tá bom? Ok?